Graça e paz. Sou a professora Lúcia Ávila, Escola Bíblica Terra dos Milagres. Vamos agora à parte 2 da lição 14, Em Meio dos Leões. Nosso item 4 nos fala sobre a atuação de Deus. Daniel, em semelhança aos jovens que foram para a fornalha de fogo, não podia ter certeza de sair vivo daquela cova, mas nem por isso parece ter demonstrado medo. O rei passou a noite em claro, muito preocupado com o destino do seu melhor administrador, mas ainda cogitando na possibilidade de um livramento por causa do Deus vivo a quem Daniel servia. A integridade de caráter e a firmeza espiritual de Daniel, mesmo com uma ameaça de morte, uma morte terrível, deve ter impressionado o rei, e ele ficou no mínimo curioso. Como será esse Deus que inspira tanta fidelidade e tanta coragem? E ao romper do dia, o rei correu para a cova e gritou, registrado em Daniel 6:20. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E lá da cova veio a resposta. Daniel 6:22 diz assim: como Daniel respondeu ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei imediatamente deu outra ordem. Os acusadores de Daniel, com suas famílias, foram lançados à cova e devorados pelos leões. Na realidade, o que aconteceu ali foi uma limpa no reino. Quanta corrupção foi assim removida do governo e do império naquela situação. Foi o começo da atuação de Deus ali, extraordinária, para aquele rei também visse quanto Deus era tremendo, quanto Deus era grande, quanto o Deus de Daniel era o Deus vivo e poderoso. E um novo decreto foi baixado e revelava como o rei já começava a aprender algo da grandeza do Deus verdadeiro. Como Nabucodonosor, queria que todos soubessem dessa grande maravilha que é o Deus Todo-Poderoso, tão atuante, até no império dos Medos e Persas. Rei Dario. Está registrado em Daniel 6, versículo 26 e 27. Faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Glórias a Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Deus que continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Ele foi ontem aqui nesse reino dos Medos e Persas. Esse rei, o Dario, ele fez essa declaração extraordinária. E ele continua o mesmo hoje. Ele hoje livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E continuará eternamente, porque ele é o Deus vivo e poderoso e permanece para sempre. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que o rei aprendeu? Nós vamos ver o Daniel para hoje, que nós também temos lições aqui e que aprendemos também com Daniel, com esse feito. O primeiro item que o rei aprendeu, que o Deus de Daniel é o Deus vivo e que é poderoso. O segundo,
que é Deus justo e fiel, cujo caráter se reflete na vida daqueles que o servem com fidelidade, e que ele livra e salva, e não fica longe dos seus fiéis seguidores. Que lições maravilhosas, que coisas tremendas que nós temos que guardar no nosso coração. Que nós servimos a um Deus vivo e poderoso, que Ele é justo e fiel, e que o seu caráter santo deve refletir nas nossas vidas, para que nós possamos servi-lo com fidelidade e ficar bem certo que Ele é o Deus conosco, livra, salva e fica conosco. Não nos deixa, o Senhor não nos deixa, independente de onde nós estivermos, se na fornalha de fogo, se na cova dos leões, ou se no lugar de descanso. Ele é conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele nos guarda, nos livra. E o que é mais importante de tudo, no final dessa caminhada, no final da nossa vida, nós vamos estar com Ele em glória. Ele está nos esperando, está nos aguardando e preparando tudo para estarmos com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que rica esperança que nós temos. E o ponto 5 nos traz uma análise aqui sobre a fornalha e a cova. A semelhança entre os dois incidentes. Tanto Nabucodonosor como Dario exigiram um culto idólatra. Os dois queriam usar esse culto para unificar o seu império. E a segunda semelhança. Ambos fizeram decretos aplicáveis a todos os seus súditos. E a terceira semelhança. Nos dois casos, os judeus não se dobraram, ficaram fiéis a seu Deus, mesmo diante da morte. E a quarta semelhança entre os dois fatos, a fornalha e a cova, é que todos os jovens que foram para a fornalha, os 3 amigos de Daniel, e mais tarde Daniel, foram protegidos, até no lugar onde a sua destruição parecia inevitável. E após os acontecimentos, os 2 imperadores mandaram proclamar novos decretos que honravam o Deus dos judeus. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele livra os seus servos, guarda os seus servos e glorifica o nome dele. É para que o nome dele seja glorificado, é para que ele seja conhecido entre os povos, entre as nações. Então, é muito interessante, porque quando nós estamos passando por algumas situações de aperto, de situações difíceis na nossa vida, nós pensamos apenas em nós, ou no nosso pequeno mundo. Mas o Senhor quer glorificar o nome dele, para que as nações saibam que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é o único Deus a quem se deve adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Há, porém, também algumas diferenças entre os dois incidentes. A fornalha de fogo ardente e a cova dos leões. A primeira é que o rei da Babilônia, autoridade absoluta e despótica, queria ver o fogo destruir Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei estava furioso. Temia que alguém se opusesse à sua vontade. Dario, que era o rei da Pérsia, ao contrário, ficou pesaroso quando percebeu como e por que fora enganado por seus conselheiros. Queria de qualquer jeito salvar Daniel, mas não podia. Não poderia se revogar um decreto dos medos e dos persas. E a segunda diferença? Quando a realidade e a fidelidade do Deus de Israel ficaram evidentes e a falsidade dos seus acusadores se revelou, esses sofreram o mesmo destino que planejaram para Daniel. Então, nós vemos essas duas diferenças. Um rei era realmente muito malvado. O outro ficou pesaroso com o que havia feito, havia sido enganado. A fidelidade do Deus de Israel fez um contraste com a falsidade
dos acusadores. Essas são duas diferenças que podemos ver esses dois acidentes, entre esses dois reis. E agora chegamos aqui à conclusão desta lição tão maravilhosa. Vamos destacar aqui algumas verdades preciosas que esse acontecimento extraordinário ilustra. A primeira, deve o crente trabalhar em ambientes corruptos? Há quem diga que o crente não deve trabalhar em profissões em que há corrupção. Acontece, porém, que onde há corrupção, é necessário que haja sal. Não nos esqueçamos do que Jesus disse, está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Por isso, às vezes, somos colocados em ambientes que precisam ser saneados. Na realidade, Daniel não tinha como sair daquele ambiente, apesar dos evidentes perigos. Lembrando, Daniel foi levado para ali cativo, para servir na corte. Mas ele glorificou o nome do Senhor. Num ambiente terrível que nós vimos ali de falsidade, de corrupção, de ganância, de poder, Daniel não se contaminou. E é interessante nós observarmos. Lá no início, Daniel não quis se contaminar com as iguarias que eram servidas, não é? As iguarias do rei. E aquilo ali já foi para a vida dele o início. Ele não só não se contaminou com as iguarias, com as comidas, com o que era servido ali aos rapazes, aos moços, mas ele não se contaminou com o ambiente. Ele não se contaminou com as pessoas corruptas. Ele não fez aliança com corruptos. Ele não fez aliança. Ele serviu ao Senhor independente de qualquer coisa. Ele foi fiel ao Senhor. Ele não se contaminou com a sede de poder. Ele não se contaminou sequer com o poder. Podíamos dizer aqui que o poder não lhe subiu à cabeça. Então, há possibilidade, sim, do cristão trabalhar em ambientes corruptos. O que não pode acontecer é o cristão se tornar corrupto. Não é? Porque temos que ser fiéis ao Senhor, onde quer que estejamos. E o segundo destaque é como manter um testemunho válido ao nosso Deus em ambientes corruptos ou hostis. O exemplo de Daniel é de muito valor. Apesar de exilado, longe do templo, onde tanto queria adorar a Deus, nunca deixava de cultuá-lo, sempre e sistematicamente. Era também profissional exemplar. Os próprios inimigos disseram dele que ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Veja o conselho apostólico sobre o mesmo tema que Paulo instrui aos Colossenses. Está registrado no capítulo 3, no versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Maravilhoso ensinamento. E o terceiro exemplo aqui, há um preço a pagar por ser fiel. Haja vista alguns heróis da fé. Lá no livro de Hebreus nós temos registrado testemunho maravilhoso no capítulo 11, do versículo 33 ao 38, que registra que pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. O mundo não era digno deles. Glórias a Deus.
E um quarto destaque aqui, testemunhando para a glória de Deus. Deus usa o testemunho de seus servos fiéis para a sua glória. Por meio da firmeza de Daniel, muitas nações e povos puderam conhecer o caráter e o poder do Altíssimo. E é interessante que o testemunho de Daniel e desses 3 amigos dele, desses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram os nomes que foram dados a eles lá na Babilônia. O testemunho deles foi de uma magnitude tão tremenda diante dos povos, diante das nações, que foi registrado no livro sagrado e até hoje serve de testemunho para o mundo todo, para a humanidade inteira, porque onde quer que a Bíblia esteja, está ali escrito e registrado o testemunho deles. E hoje, nós, aqui da Escola Bíblica, também estamos testemunhando a respeito desses homens. E de igual maneira, precisamos seguir o exemplo deles, seguir o exemplo desses homens, seguir o exemplo desses irmãos em Cristo do passado, que foram fiéis ao Senhor, e não influenciaram só a sua geração, não, influenciaram as gerações futuras e chegaram até nós. Quantos séculos, milênios passaram. E esses homens, esse testemunho fiel ao Deus vivo, permanece influenciando as gerações. Então, sejamos também influenciadores de gerações. Hoje em dia, no ano de 2020, as pessoas usam os meios de comunicação, a internet, como influenciadores. Dizem eles terem milhares de seguidores. Nós, como cristãos, devemos ser influenciadores, não tão somente nas plataformas digitais, mas temos que ser influenciadores, temos que ser testemunhas do Deus vivo, temos que ser influenciadores com a nossa fidelidade ao Deus Altíssimo, com o nosso testemunho ao Deus Altíssimo, mas ao vivo e a cores, sabe? Não virtual, não para que as pessoas vejam tão somente, dê lá uma curtidinha, um like, não, é para que as vidas sejam transformadas, é para que as pessoas creiam no Deus verdadeiro, único, e que pode todas as coisas, que pode transformar a vida delas, e que pode fazer com que a vida delas seja uma vida extraordinária, como a nossa é. Porque nós temos uma vida extraordinária. A vida desses homens foram vidas extraordinárias. E as nossas vidas também são vidas extraordinárias. Que influenciam outras pessoas, que influenciam a nossa geração e que vai influenciar as gerações futuras. Nós temos um legado a deixar. Nós temos um legado a deixar para as futuras gerações, com o nosso testemunho. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao Deus vivo. Nós servimos ao Deus poderoso que salva. O testemunho do rei é uma coisa extraordinária, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Essa é a nossa palavra, esse é o nosso testemunho, esse é o nosso estilo de vida. Glórias a Deus por isso, louvado seja Deus. Com mais uma lição em que nós aprendemos, vimos o exemplo de homens que glorificaram o nome do Senhor. E nós também seguiremos nessa caminhada, até chegarmos ao céu de glória com o nosso Cristo, testemunhando para a glória de Deus. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final da nossa lição, mas continuaremos com o nosso estudo, porque ainda temos outras lições a estudar. Até breve.